Olá, como vai você, doutor Shelby? Prazer todo meu, querido pastor JB. Uma honra estar aqui com você. Que alegria, que satisfação poder bater esse papo com você. Estou esperando deixar o pessoal chegar aqui, nós temos 200 pessoas aqui quase, e chegando o pessoal. Acabei de receber um artigo seu aqui sobre educação. Interessante, o futuro da educação. Vamos ver aqui, deixa eu só abrir aqui, Shelby. Ontem eu mostrei com o Cote como a OMS falhou tantas vezes na questão do lockdown. Eu já tenho alguns outros documentos aqui. A Chile Mbembe, a FITA, querem conhecer a mentalidade do que está sendo formado nas universidades brasileiras. É um vídeo, né? A FITA. É uma entrevista com esse professor sul-africano, né? Sim. Mbembe. O nome dele é difícil de falar, né? Como toda palavra francesa é, né? Para mim, né? Para mim. Para você não, que fala alemão, você fala alemão, então você sabe falar. Não, é difícil para mim também. Escala planetária, rapaz, eu vou. Tá aqui aberto, vou deixar. Daqui a pouco eu ler. Ainda não li. Se tivesse lido, eu ia comentar sobre isso, mas queria que você comentasse daqui a pouquinho. Então vamos começar. Bom dia a todos. Uma grata satisfação receber vocês aqui para esse bate-papo sobre a série Sete Montanhas. Ontem nós vimos no Estadão uma matéria com uma senhora chamada Maria Homem, onde se pergunta se a família cristã tradicional vai sobreviver. Ela disse que não. Ela é psicanalista sobre mudanças nos relacionamentos e disse que nós estamos aí numa mudança de paradigma familiar. Tudo aquilo que foi pretendido pela escola de Frankfurt, né? Hoje eu vi um vídeo de um sujeito falando sobre o Theodor Adorno e as suas perspectivas de sempre apontar o Holocausto, o mundo pós-Holocausto, que deveríamos sempre ter em mente o horizonte do Holocausto, né? É óbvio que a gente tem que tomar cuidados, né? Aconteceu uma vez e a gente tem que tomar todos os cuidados, mas quando vem desse pessoal, Shelby, tudo é muito suspeito, né? Há pessoas hoje que insistem que o sexo biológico é só uma ilusão, né? Naquilo que Simone de Beauvoir dizia que o sexo é uma construção social, não realmente uma questão biológica. E isso foi repetido incrivelmente por um ministro da Suprema Corte naquilo que foi chamado da DO 26, em um julgamento do STF. Guilherme, quem foi que caiu agora do céu para o inferno num instante foi a escritora J.K. Rowling. Eu não sei se você acompanhou. Ela falou sobre. Eu vou fazer a citação dela no Twitter. Ela colocou um Twitter, e por conta desse Twitter, a vida dela virou um inferno. Se o sexo não é real, não há atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida das mulheres em todo o mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade. Mulheres transgêneros não são mulheres. E por conta disso, houve uma resposta até do Harry Potter, lá do Daniel Radcliffe, alguma coisa assim. Mulheres transgêneros são mulheres, qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas trans. E aí nós tivemos aquele outro Ronnie Easterly,
que eu nunca assisti o Harry Potter, então não sei quem ele é. É um loirinho que fica lá com o mágico. E ele se posiciona sobre o comentário da J.K. Rowling. Eu permaneço firmemente com a comunidade trans e ecoo os sentimentos expressos por muitos dos meus colegas. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens. Todos devemos ter o direito de viver com amor e sem julgamento. E o roteirista da série do Harry Potter, me parece que foram 7 filmes, e agora ela está com uma série de outros filmes, Animais Fantásticos, está na 3ª edição, é uma trilogia, me parece. Esse mesmo roteirista, que se chama Steve Kloves, se pronunciou sobre a declaração da escritora. Nesses tempos difíceis, é mais importante do que nunca que mulheres e homens trans e pessoas não binárias se sintam seguras e aceitas por quem são. Parece muito pouco a pedir. Obviamente, ninguém está falando de ódio, né, de violência, mas eu fiquei assustado em ver como essa agenda ela se entremeou dentro da classe artística e se tornou um ponto inquestionável, onde você é primitivista, um sujeito trevoso, alguém muito fascista, muito mau, de questionar as coisas como elas foram assim assimiladas. Sexo não é mais biológico, é uma construção social. Bom dia a todos, JB, é um prazer estar aqui com você, né? Olha, nós estamos chegando tarde na festa. A festa é antiga. A festa é antiga. O inimigo fez essa festa nos anos 60. Ele montou uma grande festa. Eu sou da 2ª turma. Em 82, quando eu entrei na UNB, o meu professor tinha sido aluno de Marcuse. Portanto, eu fui mentoreado, eu era marxista cultural, eu fui mentoreado quase que diretamente por um dos apóstolos da causa. Portanto, em 82, já estava nas universidades brasileiras desenhada a formação do professor. Ou seja, o professor queria dar aulas nas escolas, nas creches. Esse professor já estava sendo mentoreado desde os anos 80 com a ideia de desconstrução da identidade sexual das pessoas, dos alunos, no caso. Então, isso é antigo, já está com 40 anos, pelo menos. Só que nos últimos 20 anos, a educação se tornou o local deles. Então, o que nós estamos vendo aí é apenas a ponta do iceberg de um grande iceberg que está nas escolas do mundo. Nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, eles dominaram a educação. De segunda a sexta, é isso que eles fazem com as crianças do Brasil, dos Estados Unidos. E a questão interessante é que é uma ideologia que ela é interessante. Eu diria que eles fizeram a seguinte indagação: como é que a gente pode fazer o mal dizendo que é o bem? Então, começa pelas palavras. Eles são os defensores dos direitos humanos, eles são os defensores das pessoas vítimas de abuso, defensores das crianças. Eles pegaram as pautas de direitos humanos, e no caso do GLBT, eles pegaram essa questão dos transexuais, e isso virou como se fosse assim, um estandarte para eles. Eles usam isso nas escolas, eles usam isso na cultura e na mídia, porque é uma guerra cultural, midiática e jurídica. Então, do ponto de vista educacional, eles já dominaram, é deles. Isso, o barco já afundou para nós. Vou deixar bem claro isso. Que incrível. Agora, do ponto de vista midiático, há ainda uma batalha. Há ainda uma batalha, viu? No ponto midiático, eles não ganharam, não. Na escola já era, porque nós não estamos lá. Por que eles ganharam na escola? Porque não tem ninguém lá. Se você conhecer alguém, JB, que esteja fazendo trabalho em escola, enfrentando a corrupção que eles estão fazendo, não tem ninguém. Nós nos omitimos disso. E não adianta. O mais grave disso, JB, é que agora vem a batalha. Então, na midiática, eles estão meio a meio, eu diria. Embora pareça que eles são maiores, eles ainda têm pudor. Eles ainda suspendem programas. Por quê? Porque o consumidor somos nós. E a guerra jurídica, que é a terceira esfera, essa e as leis são todas a nosso favor. Toda. As leis são a nosso favor.
Mas eles têm alguns, vamos dizer assim, atores importantes no Supremo, nas cortes superiores. Eu não vou falar só do Brasil, não. Isso é no mundo, viu? Isso ocorre nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, alguns atores jurídicos, ministros, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, eles dominaram, mas alguns atores eles conseguiram. Mas no plano das leis, as leis estão a nosso favor. Essa é a questão. Mas o cristão médio, ele não consegue transformar o conhecimento em ação. Porque há um problema aí, JB, nosso. Nós achamos que só em falar resolveu o problema. Só em postar resolveu o problema. Nós achamos que só em declarar está resolvido o problema. E nós não estamos achando soldados que vão às escolas, que vão aos lugares de guerra, né? Proclamar as leis vigentes em defesa da criança, da família. Então, essa ação que eles estão fazendo, que a gente vê na cultura, na mídia, é apenas uma ponta do iceberg. É isso que eu queria trazer para vocês. O que está acontecendo em um culto na sala de aula é equivalente ao pior, só que nós não temos acesso. E é por isso que a gente está vendo essa transformação, né, nas pessoas. Eu falei da guerra de tags, que agora o pessoal foi para o Twitter e vai ficar fazendo tagzinha. Tal, isso, aquilo outro. Isso não, parece é importante, né? É importante, JB. Eu acho que o ambiente midiático, o ambiente das redes sociais, ele é muito relevante. Esse ambiente a gente até tem um domínio muito bom. Agora, o ambiente concreto de carne e osso das pessoas nas escolas, esse é deles. Eu estou falando no âmbito da educação, existe o âmbito jurídico, existe o âmbito midiático. Então, a consciência da natureza da guerra é que é fundamental. E nós não... Eu vou dizer isso, você tem consciência, mas os cristãos não têm consciência. Eles não têm, e eu realmente, nesse ponto, vamos dizer assim, eu já tenho quase 10 anos, enfim, falando com as pessoas, eu não vou parar de falar. Mas realmente, a igreja, ela não consegue olhar para a segunda-feira. Ela dessa ação junto às escolas. Eu não sei se é um problema teológico. A realidade é que a gente observe passivamente. Esse é o meu entendimento, né, sobre os cristãos e essa batalha. Que incrível. Realmente, essa coisa da dicotomia, eu tenho protestado. Quem me acompanha me perdoe por repetir isso. Esse dualismo, esse mundo sagrado material, eterno, temporal. Essa ideia de um mundo que não conjuga igreja com sociedade, não comunga a agenda do reino de Deus com a agenda política do momento, ou econômica, ou universitária. Voltou. Essa nossa dicotomia, né, Guilherme, ela é trágica demais. A gente criou um gap entre igreja e sociedade. A gente não consegue ser igreja na sociedade, porque a gente tem uma estratégia de ir para o céu, né? De ser arrebatados. O mundo começa a pegar fogo e os crentes começam a falar mais do que nunca sobre o anticristo, falso profeta e a besta. Quando nossa mensagem deveria ser um enfrentamento, nós não somos a luz da igreja, somos a luz do mundo. Não somos o sal do céu, somos o sal da terra. Então, esse escapismo, essa visão tão bairrista, tão fechada nas quatro paredes. Vou retomar aqui agora o assunto. O Guilherme lançou um livro agora recente sobre a Igreja da Segunda-feira, né? A gente precisa realmente se posicionar na semana nos ambientes públicos, nas agoras, que eram os mercados, onde a igreja se manifestava. Voltamos outra vez.
Vocês não Quando ouviram você... meu grito aí, não, né? Não, não ouvi. Eu dei um grito aqui para ela e traz o seu celular. Eu não sei se a conexão aqui, gente, mil desculpas. Não dá problemas, mas pode ser do meu celular. E eu vou talvez trocar o celular, JB. Porque Eu o estou da Ellen... eu tô falando do seu telefone, do seu livro, A Igreja da Segunda-feira. Sim, sim. Você quer falar um pouquinho sobre ele? Então, qual que é a ideia, gente? Pastor, a igreja, ela cumpre esse lindo chamado da pregação, do evangelismo, de cuidar das pessoas que estão em necessidade. Então, nós temos uma ação de os pregadores, os intercessores. O domingo à noite vai muito bem. Eu diria que a igreja cumprido o papel de proclamação dos evangelhos, da palavra do Senhor. Isso está bem. Isso é um processo que eu chamo o domingo à noite nós estamos bem. Só que no amor ao próximo a gente não está legal. Não está fazendo a diferença. Sintonia. A igreja da segunda-feira é uma metáfora para revelar. Vou esperar ele voltar com o outro telefone, eu acho, e aí a gente acessa outra vez. Gente, a coisa está tão ridícula que a HBO, após protestos, retirou do seu catálogo o filme E o Vento Levou, por conta de afirmar que se tratava de um filme racista, né? E o chefe de polícia de Seattle ouviu a seguinte afirmação de alguns membros da sociedade. Na verdade, ele disse isso. Estupros, assaltos e todo tipo de atos violentos estão acontecendo na área e não podemos chegar até eles. Tudo isso por mobilização do Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, que está ganhando grande publicidade. Inclusive, algumas pessoas bem desavisadas estão tentando proclamar uma agenda única de resgate ou de reaver a injustiça cometida na sociedade. Thiago, deixa eu te falar. Eu estou falando aqui agora eu mudei um pouquinho de assunto, falei do Vento Levou, né, retirado do catálogo da HBO, do chefe de polícia de Seattle, que falou que não conseguia chegar até os crimes porque haviam manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e que essa pauta tem sido comprada por muita gente que não entende o que realmente está acontecendo. Vidas negras importam, obviamente, e como todas as vidas. Eu vi ontem o Cote falando que Babies Lives Matter, a vida das crianças, dos bebês que estão sendo abortados, importa também. Essa é outra agenda. Qual é o problema dessa classificação, dessa afirmação de que vidas negras importam dentro de um contexto mesmo de guerra cultural? Isso entra exatamente naquela esfera, como eu posso fazer o mal dizendo que é o bem. Uau. Essa é a estratégia básica do socialismo cultural. Eu quero fazer o mal. Então eu digo que agora o mal é o bem. Então eles usam isso em todas as esferas, LGBT, feminismo radical. No plano dos negros, então, o que eles dizem? Eles usam uma marca teoricamente relevante. Vidas negras importam. Mas o que eles, na verdade, querem fazer é destruir a história dos brancos. Eles não estão depredando as imagens de Colombo, as estátuas, por um radicalismo. Não, eles estão fazendo revisionismo da história americana, brasileira também, viu? Não se iludam. Aqui não usam essa marca, mas os livros de história, em breve, é o que eles vão fazer, é o que eles querem fazer, é isso. Saem os autores brancos, entram os autores. Então, dos monumentos, nós vamos para a literatura. Não, já estamos, JB.
O que você está vendo publicamente já é feito há muito tempo nas escolas. Sim, mas eu estou falando que então é um próximo passo. Eu vou ler um trecho aqui do livro, o famoso livro de George Orwell, 1984. As pessoas são muito ignorantes, para não dizer estúpidas, sobre o que está acontecendo no mundo. Olha o que Orwell, que para mim é um profeta, né? Ninguém foi tão claro para poder especificar, construir uma visão de futuro, como ele, na sua Revolução dos Bichos, e também no 1984, que foi escrito em 1948. Abre aspas. Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todos os livros foram reescritos. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história se interrompeu. Nada existe além de um presente interminável no qual o partido tem sempre a razão. Incrível, né? É quase uma profecia, né? É quase... Aí vão lá e picham a estátua do Churchill como fascista. Obviamente, Churchill, como todo ser humano, cometeu erros. Ele viveu na sua época, é fruto da sua época. Cada época tem o seu resultado. Os homens são frutos do seu tempo, né? E aí, a estátua de Churchill sofrendo aquele ataque, e a elegância do premier Boris Johnson na resposta. Queria que você tivesse um pouquinho de atenção só nisso. Boris Johnson diz: a estátua de Winston Churchill na Praça do Parlamento é um lembrete permanente de sua conquista em salvar esse país e toda a Europa de uma tirania fascista e racista. É absurdo e vergonhoso que esse monumento nacional hoje esteja em risco de ser atacado por manifestantes violentos. Sim, ele às vezes expressou opiniões que não eram aceitáveis, que não são aceitáveis para nós hoje. Mas ele era um herói e merece plenamente seu memorial. Agora, não podemos tentar editar ou censurar nosso passado. Não podemos fingir que temos uma história diferente. As estátuas em nossas cidades foram colocadas pelas gerações anteriores. Eles tinham perspectivas diferentes entendimentos do certo e do errado. Mas essas estátuas nos ensinam sobre o nosso passado com todas as suas falhas. Derrubá-las seria mentir sobre a nossa história e empobrecer a educação das gerações vindouras. Quanto às manifestações planejadas, todos entendemos os sentimentos legítimos de indignação com o que aconteceu em Minnesota e o desejo legítimo de protestar contra a discriminação. Qualquer que seja o progresso que esse país tenha feito no combate ao racismo, e tem sido enorme, todos reconhecemos que há muito mais trabalho a ser feito. Mas é claro que os protestos foram tristemente sequestrados. Vou repetir. Os protestos foram tristemente sequestrados por extremistas que pretendem violência. Os ataques à polícia e os atos indiscriminados de violência que testemunhamos na semana passada são intoleráveis e abomináveis. O único curso de ação responsável é ficar longe desses protestos. Boris Johnson, premier inglês. O JB, nós estamos no plano da verdade, eles estão no plano do convencimento. Então a gente não incomoda eles. A gente discute com eles e eles formam as gerações nas escolas. Esse é o plano. Os nossos filhos e netos vão ouvir a história deles. Vamos ser sinceros. Quantos pais se dedicam a falar com os filhos sobre isso? E quantos estão interessados nos materiais didáticos dos filhos? Eu vou dizer que são muito poucos, muito poucos. Então, eles avançam, porque o que nós estamos vendo publicamente já aconteceu nos livros de história. Pegue os livros de história no Brasil, por exemplo, pegue os livros de história. Quem conta a história constrói o mundo. Quem está contando a história para as crianças nas escolas são eles. Então, JB, nós ficamos no discurso correto, né?
mas que não alcança as pessoas. E veja, a luta é por crianças. Eu quero lembrar vocês que nós estamos lidando, eles estão nas creches. Bom, E nós não estamos lá. Então, nós vamos nas redes sociais, é um trabalho fundamental o discurso. O problema é que quem está formando as novas gerações são eles, sem serem incomodados. Os americanos, olha só, há 20 anos, a América era um país evangélico. As estatísticas mostram que os americanos, os Estados Unidos, eram 70% de evangélicos. Hoje, não são 45%. Nós temos que olhar com os olhos abertos. Tá? Vai acontecer isso no Brasil. Nós ainda não estou dizendo que vai acontecer, gente, mas a mesma coisa se propõe para o Brasil. Eles não estavam atentos com a educação. Tanto que a educação brasileira, vocês devem lembrar, uns 3 anos atrás, 17 mil escolas americanas ao mesmo tempo com Black Lives Matter. Isso não é à toa, não. 17 mil. É muita gente unida, né? Adolescentes, os adolescentes, o JB, eu não estou falando de gente de longe, não. Eu estou falando dos meninos da igreja. Porque o primeiro passo para nós é ser relevantes para os nossos filhos, netos, sobrinhos. Não somos. Eu não estou dizendo isso como uma acusação. Não é isso. É um fato. Quem está dando... quando eu vou aos debates, gente, quando eu vou aos debates nos locais, é muito comum um evangélico vir me questionar, um jovem. Porque eu vou às escolas, né, gente? Eu estou nas escolas do Brasil. Então, eu estou vendo o cenário. E eu não estou vendo as lideranças. Eu queria partir, JB, para um pensamento assim, o que fazer? Certamente falar isso aqui é importante. Postar sobre isso é importante. Só que a esfera de ação deles vai muito além das mídias e de um dia da semana. Eles estão de segunda a sexta. Pegue os livros de história do Brasil, que estão no ensino infantil. Vocês vão ver isso, que a história está sendo contada por eles. No caso de algumas cidades, por exemplo, como Brasília, é assustador. É assustador. E nós, portanto, é uma guerra assimétrica. Enquanto eles formam crianças e adolescentes, não é? Nós falamos a verdade na mídia, nas redes sociais. Portanto, é preciso despertar para uma ação cotidiana dos cristãos, porque, veja, nós não percebemos, JB, que essa guerra é contra a igreja. Por que não percebemos contra a igreja? Eu vou dar uma breve história para vocês. O que está por trás disso tudo é um cara chamado, um amigo do Adorno, o Theodor Adorno, um grande amigo dele, chamado Max Horkheimer. Eu vou dar aqui um resumo, JB, para vocês entenderem do que estamos falando. O Max Horkheimer, ele compreendia que era preciso ir às fundações da civilização ocidental. Quais seriam as estruturas mais básicas, fundantes, que mantêm a civilização ocidental, que ele chamava também civilização judaico-cristã. Ele está falando de nós, tá, gente? Quais seriam as fundações? O Max Horkheimer dizia que as colunas que mantêm a nossa civilização são três colunas: família, escola, educação e igreja. Família, escola e igreja. Porque, na visão dele, é nesses 3 ambientes que se forma a ideia de autoridade e o que ele chamava de coerção. Então, se nós, ele dizendo, eu agora interpreto o pensamento dele, se nós abalarmos, destruirmos, alterarmos a natureza dessas 3 colunas, repito, família, educação, escola, ele falou escola, né? E igreja, nós alteramos a civilização. E ele está certo. Se alterar essas 3 esferas, muda a sociedade completamente. Então nós estamos no meio de uma batalha cultural, civilizatória, em que a igreja é o alvo final. Mas primeiro eles começaram com a família já está altamente abalada de maneira assim, extraordinária. Ocuparam as escolas, que é a segunda esfera de coerção de autoridade,
O objetivo é claro, é alterar. Olha, eles não têm pensamento pequeno, não. É mudança civilizatória. Nós não estamos enfrentando isso lá. Isso, JB, que é a questão. Precisamos enfrentar. E não é só com palavras, não. O nosso problema, talvez maior, vem de uma teologia que só é proclamatória. Ela não está errada. Ela não está errada, ela está incompleta. Ao mesmo tempo que temos que ser proclamatórios, porque a Bíblia é proclamatória também. Por favor. Então, nós temos que proclamar, mas na mesma medida, eu vou falar agir, mas amor ao próximo. Quando nós protegemos a criança dessa loucura, quando nós entramos numa escola e restauramos a ordem, é a mesma coisa de orar por eles. Ou seja, a ação de cuidado tem a relevância da ação de pregação. Só que não. Então, talvez restaurar esse equilíbrio e nós começarmos, na mesma medida que proclamamos, JB, nós começarmos a cuidar da esfera de educação, que é onde eles estão. Começarmos a nos interessar pelos materiais didáticos, pela história, falar, não é só falar com os filhos, porque não podemos deixar que eles façam essa maldade com as crianças da cidade. E toda a cidade brasileira, no mínimo, tem 50 igrejas que poderiam ser esse Davi, esse Josué, que enfrentasse esses amalequitas, né? São amalequitas, JB. Eles precisam ser enfrentados. E sem regras, né? Sem regras. Sem regras. É incrível porque a plástica deles é muito atrativa, né? A gente vê que a juventude que não tem formação, e até muitos adultos, simpatizam com a causa. Quem não gosta de justiça, né? Quem não se importa com as vidas, né? Sejam elas de que cor ou raça for, né? Mas, de qualquer forma, eles têm um discurso muito atrativo e tem soldados novos. Você vê o youtuber Felipe Neto fazendo discursos políticos hoje. Eu, esses dias, recebi uma mensagem no meu Twitter de um discípulo do Felipe Neto, falando de política, né? Um adolescente falando assim com muita confiança no que ele estava dizendo. E eu falei assim, agora nós estamos perdidos. O Felipe Neto está se multiplicando, que é a razão da nossa derrota, né? Como país, como nação, ter um herói que é um estúpido, né? Um sujeito que não sabe o que diz e não tem nenhum tipo de coerência. E por detrás desse bojo, né? As pessoas não enxergam que o rótulo apresenta coisas que está em desacordo com o conteúdo da embalagem. E que é justamente o abuso sexual de crianças. A volta para a barbárie do incesto, né? A legalização da pedofilia, né? Que são discursos que vão assim desensibilizando as pessoas aos poucos, né? Não é uma estratégia do tipo assim, faça sexo com crianças, né? Não é. É uma coisa que vai assim sendo empurrada, enfiada, pouquinho em pouquinho, até mesmo com sonoplastia e cinema, né? É a janela de Overton, do Glenn Black, né? Como você muda a opinião das pessoas através de todo um sistema, né, que vai da desradicalização de um pensamento até uma maneira mais aceitável, até que se torna politicamente correto, e se você se opor àquilo, você é um criminoso, né? E a gente viu ao curso da história tudo isso acontecendo com outros temas. E nós estamos em tempo real hoje vivendo essa nova realidade. E aí você vai dizer que o ministro do Supremo diz que a polícia não pode fazer operações dentro das universidades. E que a universidade é lugar para estudar, né? Mais livros, menos armas. Tudo muito retórico, né? Porque hoje as pessoas estão agora dizendo lá nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, porque aquele episódio infeliz aconteceu, com um sujeito que vota no Partido Democrata, que é uma espécie de esquerda americana, que o policial era da esquerda americana, né? O que matou o Floyd. E tudo isso resultou em uma série de protestos contra a polícia, e hoje se fala em acabar com a polícia, né?
Então se solta os bandidos e acaba com a polícia. Que sociedade é essa? Guilherme, a grande pergunta que não quer calar, a gente já conversou sobre isso há muito tempo, a que nível que eles querem chegar com toda essa destruição social que querem promover? Eles querem reinventar o mundo? O Marcuse, ele escreve no livro, gente, eles não têm nenhum segredo nessa causa, né? No Eros e Civilização, eles dizem que querem fazer uma metanoia. Eu acho que os cristãos vão entender essa palavra muito bem. A metanoia. Eles querem mudar o sistema operacional do pensamento do ser humano. Por meio da sexualidade, todos sabem aí, o ativismo GLBT. Veja bem, gente, não são os gays, não, tá? Os gays merecem respeito. Mas o ativismo GLBT, que são esses políticos, movimentos ideológicos, que se apropriaram de causas relevantes da discriminação que existe, sim, existe até violência, não no grau que eles dizem, mas existe. Então esse ativismo se apodera de uma causa social real e perverte a sua vocação e finalidade. Então, o Marcuse propõe no livro dele, olha, JB, uma mudança na forma de pensar. Uma metanoia. E isso aí é um processo que, por isso que eles estão nas creches, gente. Por que eles estão nas escolas? Porque eles sabem que, ao mentorear uma geração, eles vão mudar o pensamento do adulto. Quando você atua sobre a criança, e eles não estão lá no dia da semana. Eu comparo com a igreja está no domingo. Mas de segunda a sexta são eles. E com várias horas por dia para falar. Eu tenho prefeitos que falam assim para mim, Dr. Shelby, hoje quem educa as crianças é o Estado. Por quê? Eu digo, como assim? Porque os pais deixam os filhos às 7 da manhã na escola e vão pegar às 6 da tarde. Os meninos só vão dormir em casa. É fato. Isso é realidade. A escola integral, a família agradece, porque houve uma mudança do ser humano. Olha, o Vale dos Ossos Secos está bem visível hoje. A questão é, o Senhor vai agir. A questão é, será que Ele pode nos usar para isso? Loucura. E será que a única forma da gente agir é proclamar num dia? E deve ser isso, eu creio, JB, que nós devemos sim, é no domingo à noite que começa a coisa. A grande transformação virá dos pastores e das proclamações do domingo. O que nós precisamos acrescentar a isso é a segunda-feira. Ou seja, cristãos intencionalmente, ou seja, eles vão agir na segunda-feira com as armas da segunda, não com as armas do domingo. Porque a gente vê muita gente ocupando escolas para transformar a escola em igreja. Perceba, a gente abre a porta para o budista, para o muçulmano. Ora, se os cristãos querem orar e pregar na escola, por que o espírita não pode fazer isso? Por que o muçulmano não pode fazer isso? Então a gente usa as armas do domingo na hora errada. Segunda-feira é a hora de restaurar a ordem, é amor ao próximo, é as leis nas mãos, expulsando, JB, a palavra é essa. Agora é Davi e Josué. Nós não vamos pedir licença. Porque quem faz crime, quem pratica crime, ilegalidades, tudo isso que eles estão fazendo aí é ilegalidades nas escolas. Isso aí não é para ser conversado, não. É expulsar mediante ações legais. Muitas vezes vai ter uma conversa, mas a gente tem que conhecer as leis. Essa é a nossa chave. A chave da nossa geração, que nós ainda temos, nós estamos aqui em 2020, não é isso? Em 2022 a gente vai voltar a falar. Porque se não usarmos, essas armas vão perder eficácia. Porque as leis, se não forem exigidas, JB, elas são como equipamentos que não são usados. Elas vão perdendo, até não funcionam mais. Essa é a realidade que eu vejo nos tribunais. Então, os cristãos ainda têm armas eficazes, que são as leis. Só que essas leis não são apenas proclamadas, JB. Elas têm que ser exigidas. Nós temos que ir lá, JB. Pais e, principalmente, os pastores não vão sair do domingo, hein? Não é pastores, aliás, os pastores que estão assistindo aqui, você é Êxodo 17, por favor. Você fica na igreja, você é intercessor, é o braço erguido de Moisés. Lembram, né? Eu creio que as pessoas lembram de Êxodo 17, quando os amalequitas atacam o povo de Deus. Essa é a estratégia que nós temos também agora.
os Moisés, que são os pastores, reúnem o seu Josué, enviam Josué para o campo de batalha. Quem é Josué? São os professores, os assistentes sociais, os advogados, pais e mães com filho na escola. Então tem uma estratégia bíblica para isso. Os Moisés ficam no templo. Eu não estou querendo, JB, é muito importante isso. Eu não estou querendo que Moisés, os pastores dessa geração, que eles vão para o campo de batalha. Não é o lugar deles. Os pastores têm que ser o braço erguido. E Josué que combate. Então, essa classe de cristãos que todos nós temos na igreja, né? Então, é a questão de reunir os Josués das igrejas, capacitá-los para o campo de batalha, JB. Essa é a minha luta hoje, trazer para as igrejas isso. Fala um pouquinho sobre o livro A Igreja da Segunda-feira. Então, JB, esse livro, o que é? Eu logo na introdução, eu trago algo muito, muito forte. Você já sabe, eu já te comentei isso, mas vou compartilhar com os amigos. O grande mentor de Barack Obama, olha só, gente, o grande mentor de Barack Obama e de Hillary Clinton chamava-se Saul Alinsky. O Saul Alinsky é um marxista, um socialista, vermelho até a alma. Engenheiro social. Engenharia social total. E o Saul Alinsky escreveu um livro, gente, chama Regras para Radicais, Rules for Radicals. Nesse livro, o Saul Alinsky, ele ensina os radicais a combaterem os conservadores cristãos. Veja que engraçado. É um livro, vamos dizer assim, de como combater os conservadores cristãos. O livro, gente, não é? Vocês podem procurar. O livro é dedicado a Lúcifer, o primeiro radical da humanidade. Olha como é espiritual a coisa. Um ateu dedica o livro a Lúcifer. Agora, o mais surpreendente no livro dele, e eu trago isso na introdução do livro A Igreja da Segunda-feira, é que quando você vai ler o livro do Saul Alinsky, está cheio de Moisés, Josué, Davi. Gideão. Ele usa a Bíblia. Aí vem, ele usa a Bíblia como estratégia contra os cristãos. Então, a certa altura do livro, ele fala, radicais, se o seu exército é pequeno, é hora de usar a estratégia de Gideão. Olha só. E aí ele diz, infiltre-se no exército inimigo sem ser percebido e aguarde o tempo oportuno para levantar um grande grito que provoque confusão nos inimigos e faça parecer que você é maior do que de fato é. Então ele está falando de usar uma estratégia de Gideão contra a gente. A pergunta é, por que a gente não usa as estratégias da Bíblia? E aí eu digo para vocês, e uma reflexão para nós pensarmos, porque nós estamos com a nossa ação toda concentrada no domingo à noite, que eu digo que é nobre, que é necessário, as reuniões, a igreja, ela é fundante na nossa fé. As reuniões, os cultos, gente, isso aí é a fundação do nosso prédio. Não dá para ficar sem isso. A palavra de Deus, enfim, o que eu quero dizer é, existe vida espiritual, espiritualidade poderosa além dos templos. E essas estratégias da Bíblia são quase todas voltadas para ações fora do templo. E por isso que a gente não usa. Porque o cristão, não é, eu diria assim, né? Na sua grande maioria, ele só vê espiritualidade nos momentos solenes. Ele não vê espiritualidade além dos templos. E o inimigo vê e pega essas doutrinas e estratégias e começa a usar contra nós. Então, a ideia do livro, JB, resumindo, é nós voltarmos a sermos uma igreja de todos os dias. E aí a noção básica da igreja da segunda-feira é que nós utilizemos as estratégias da segunda-feira na segunda-feira. E a grande arma da igreja fora dos templos é o amor ao próximo. Ou, vamos dizer assim, é uma arma importante. Claro, nós podemos pregar fora dos templos, somos levados a isso. Mas nessa ação de reconquistar o que o inimigo conquistou, nós temos que usar outra estratégia. É ouvir mais do que falar, é cuidar mais do que pregar. É a realidade. O cuidado com as pessoas vai preparar a pregação. É como se fosse preparar o caminho.
quando nós começarmos a revelar a nossa espiritualidade por atos de justiça, por amor ao próximo, nós vamos então preparar o caminho para a igreja que prega entrar. Então é uma ação de coordenação. Pregação da palavra com amor ao próximo. Lindo. Guilherme, você esteve comigo lá na Alemanha nos 500 anos da Reforma em 2017. A Reforma Protestante fez 500 anos, eu levei um grupo de 92 pessoas comigo, me vesti de monge lá na casa do Lutero, acho que você lembra. Não tem como esquecer. E Lutero dizia que a grande obra dele não foi nem as 95 teses e a reforma que ele fez em toda a Alemanha. A Alemanha mudou toda a sua perspectiva política, econômica, religiosa, né? A questão educacional alemã, que até hoje é um modelo mundial, começa com Lutero, cada paróquia é uma escola, né? Uma escola. Essa ideia de educação universal começa com Lutero, vai ali continuar com Comênios e tal. E Lutero dizia que a grande obra dele, na verdade, foi o catecismo das crianças, porque ele discipulou as crianças da sua geração. E é isso que os reformadores fizeram onde chegaram, com o catecismo de Heidelberg, lá na Holanda, com a confissão de Westminster, em Inglaterra, lá na abadia de Westminster. Então você vai ver que todos esses credos e confissões foram esmiuçados no sistema educacional dessas nações e permitiu que nações europeias tivessem mercados, feiras livres, onde as pessoas pudessem chegar e pesar seu próprio alimento, produto, fazer o seu troco sem pegar um centavo que não era seu, ou catracas livres de transporte público, onde você simplesmente comprava o seu ingresso, entrava dentro daquele veículo sem ser fiscalizado, sem ser questionado. O que permitiu toda essa cultura de confiança, porque a desconfiança custa muito caro, foi justamente a Reforma Protestante, que criou esse ambiente onde as pessoas acreditavam umas nas outras. Obviamente que aqui no Brasil nós estamos muito distantes disso, porque a gente tem a cultura do malandro, né? Quando o Walt Disney veio no Brasil, eu acho que foi por meados aí do ano 50, ele desenhou um personagem para representar o nosso Zeitgeist, né? Você gosta do alemão, nosso espírito intelectual, nosso espírito do tempo. E ele pinta lá o Zé Carioca, que é um papagaio malandro, um papagaio malandro, né? Um sujeito esperto que dá o drible, né? A gente é bom de olé, né? Em todo mundo. E aí, quando a gente fala disso, quem são os nossos heróis? A gente tem lá o anti-herói, o Macunaíma. Quem é o Macunaíma? Macunaíma se transforma em tudo, em qualquer coisa. Essa esperteza brasileira custa muito caro para nós. A gente quer ser malandro e, no final, nós mesmos pagamos a conta. A pergunta é, você vê esperança no horizonte? Eu vejo, JB, digo para você, assim, o relato é de uma calamidade. Então, você relatou uma calamidade cultural. Uma calamidade, eu falei sobre uma calamidade educacional. O Brasil investe na educação o equivalente à Espanha, viu, JB? Mas o nosso resultado é igual ao da Nigéria. Perceba que não há questão de dinheiro nem de sistema. Nós investimos muito dinheiro na educação, mas somos fracos no que entregamos para os brasileiros. Então, na educação estamos mal. A família sofre problemas. Mas o que eu entendo, JB, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós cristãos, eu não tenho dúvida, e não quero aqui trazer um peso sobre os pastores, pelo amor de Deus, hein? Mas as lideranças... Nós somos feitos para carregar o peso, a gente tem que aceitar o peso. E eu deixo aqui, está muito interessante essa visualização, porque você, JB, representa Moisés. Eu sou Josué. No campo de batalha. Então, eu tô no campo de batalha. Não, mas é isso aí.
Os pastores, eles têm a chave. É engraçado eu falar isso, né? Eu tô cheio de espada, de fuzil, calma lá. É É metafórico. metafórico. É Eu tenho. metafórico, senão as pessoas distorcem tudo hoje. É metafórico, Da gente, por pessoa. favor. Se tem É algum metafórico. infiltrado aí da escola do Saul Alinsky, né? Alinsky dizia assim: poder não é o que você tem, poder é o que o seu inimigo acredita que você tem. Então, tudo é uma questão de estratégia. O Regras para Radicais está sendo aplicado. Vai lá no Google, coloca regras para radicais. São 13 regras. Vai ver o que esse sujeito está falando e o que está acontecendo hoje. E com inspiração bíblica, né, JB? Isso que é interessante. Ele pega as táticas. E outra ele coisa, pega as táticas o bíblicas. pessoal é tão ignorante dessa agenda cultural que ele, o Alinsky, falou na formatura da Hillary Clinton. Ele foi convidado para falar na formatura e exerceu uma grande influência sobre o pensamento do Obama, que estudava numa de suas... advogava numa de suas ONGs. E falando mais do Obama, o Obama ainda tinha uma influência do Mangabeira Unger, né, que era professor de Harvard, e o seu mentor, quando criança, era membro do Partido Comunista. Né? Assim, não era membro do Partido Comunista diretamente, mas era um comunista lá no Havaí, que foi o 50º estado americano anexado pela força e tinha, dentro do sistema universitário do Havaí, um grande protesto contra a ideia do imperialismo americano, desse neocolonialismo. Depois, isso tudo se refletiu nas políticas do Obama com relação àquilo que ele fez no mundo, e isso é história, a gente poderia contar em um outro momento, o pensamento Obama, né? A radicalização da esquerda americana, isso está escrito no livro negro da esquerda americana, do David Horowitz, onde ele apresenta realmente o que foram os anos de Obama no governo. E começou um pouquinho antes com a família Clinton, o Bill Clinton, né, da Universidade de Stanford, não, de Berkeley, né, onde ele pegou as ideias do Jacques Derrida, que era um argelino, né, cidadão francês, que construiu aquilo que foi chamado filosoficamente por movimento da desconstrução. Como você destrói os fundamentos de uma civilização, de uma sociedade, desconstruindo, né, através de perguntas, indagações e através dos extremos. E aí nós temos outros elementos que pavimentaram o caminho. Você falou aí de 40, 50 anos que nós estamos atrasados aí um passo atrás, que é o Michel Foucault. Outro dia desse você estava falando sobre as ideias dele, que era louco, né? Ele mordia a testa, corria atrás de avião e rasgava dinheiro. E criou ideias assim muito invocadas, muito aceitas pelo movimento que ele capitaneou, né? A contracultura foi alimentada por esses caras. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que era a namorada do Sartre, uma feminista. Mas deixa eu falar do JB, do Foucault. O Foucault é o grande inspirador da execução penal brasileira. O problema nosso é que, para a nossa concepção, é ridículo. Só que eles estão colocando nas leis a ideia de que prisão não funciona. A ideia de que prisão é um autoritarismo. Tanto que eles mudam o nome da palavra. Não é mais prisão, é encarceramento. Cárcere é a palavra poética, de sentido vago, para, inclusive, imputar a quem é colocado no cárcere a ideia de que ele está sofrendo injustamente. O cárcere tem esse contexto. Por isso eles vão mudando as palavras. Foucault, gente, é o grande influenciador da Defensoria Pública Brasileira, do Ministério Público e dos juízes. Muitos juízes estão com a mentalidade de Foucault. E qual a mentalidade de Foucault? Que, primeiro, o indivíduo não é responsável pelos seus atos.
tem sempre lá embaixo o ideário socialista, embora ele não fosse um socialista expresso, mas tem a mentalidade socialista, que é o indivíduo não é responsável por seus atos. É a classe a que ele pertence e, de acordo com essa classe, que ele deve ser julgado. E no caso dos trabalhadores, sempre bons explorados. A massa das pessoas, portanto, é colocada num lugar onde as suas atitudes são frutos de um sistema injusto. Gente, o direito penal brasileiro está sendo infiltrado. Eles não conquistaram, JB? Não conquistaram ainda. Mas veja o que eu quero dizer aqui. JB, só fechando a questão dos pastores. Importante para nós isso. Os pastores têm a chave dessa batalha. Por quê? Lembra de Êxodo 17? Sim. É Moisés que chama Josué. É Moisés. É Moisés que comissiona Josué. E Josué vai para o campo de batalha e Moisés sobe o monte para interceder. A passagem todo mundo conhece, né? A Bíblia diz que a definição da batalha são os braços erguidos de Moisés que estabelece. É o braço erguido de Moisés. Agora, o que Josué está fazendo no campo de batalha? Orando? Não. Ele está com a espada. E aí é que entra a nossa questão hoje. Unir esses Moisés, que são os pastores, que tem que comissionar, a Bíblia que diz isso. Diante do ataque amalequita, esse ataque cultural, o JB, ele quer as crianças. Nós não vamos entregar as crianças. Agora, estamos entregando as crianças sem saber. Então nós temos que nos colocar como Josués, e as armas de Josué dessa geração, importante dizer isso, são as leis. Porque muita gente que está nos assistindo pode falar assim, nossa, eu vou ter que pegar a espada, porrete. Não. As armas naturais dessa batalha para a nossa geração, pessoal, são as leis. No Brasil, hein? Eu vi que tem gente aí da Europa, eu vi que tem gente dos Estados Unidos. Atenção, eu estou falando para o brasileiro. As realidades de cada país são diferentes. No Brasil, nós temos armas poderosíssimas ao alcance de qualquer cidadão. E por que a gente não usa? Porque não conhece. Simples assim. Eu escrevi um capítulo de um livro, eu cito o Foucault e o Derrida como pós-estruturalistas. No caso do Foucault, ele propunha a transgressão das verdades fabricadas e eternizadas, né? Nós estamos falando aí da remoção dos pilares, dos fundamentos, né? O Derrida tratava a questão da dissolução das regras rígidas, que era essas oposições conceituais de masculino e feminino, natural e cultural, corpo e alma, dia e noite, bom ou mal, dentro ou fora. Então é uma completa relativização dos absolutos, né? Então começa-se e a gente chegou nesse momento a gente começou falando sobre essa questão do sexo não como uma biologia, né, como fruto do que somos feitos, como nascemos, mas como uma construção social a partir desses ideais. Essas ideias foram criando esse ambiente que proporcionou essa agenda assumir proporções políticas de estabelecimento de banheiros trans, ou então de um sujeito, né, que resolveu mudar de sexo, entra dentro do banheiro feminino, né, das suas filhas, das minhas filhas, das filhas de quem está assistindo a gente, um cara que é homem, que decidiu que era mulher. A gente não sabe ao certo. Daqui a pouco tem lá a história da pessoa que dizia que não era homem coisa nenhuma, que era mulher, estava preso, foi para dentro do presídio feminino, da cela feminina, e engravidou várias detentas, né? Então, é uma época de muito absurdo. Eu nunca imaginei, Guilherme, que a gente fosse chegar tão rápido a esse ponto que onde a gente chegou. E para terminar a questão, terminar aqui por causa do nosso tempo já está esgotado, a questão da pandemia parece que acelerou todo esse processo de desconstrução do nosso modelo social e civilizatório pelos oportunistas.
é o que mais ou menos está acontecendo. Há hoje um avanço nessa agenda, e esse avanço acontece hoje no sistema educacional de maneira pesadíssima, está dentro das leis do Congresso e do Senado e do Judiciário, especialmente, e as pessoas não conseguiram entender isso, elas estão desatentas que existe uma guerra cultural acontecendo em tempo real e que o futuro das próximas gerações, daqueles que ainda nem nasceram, está sob juízo. Olha, JB, essa é a questão. Nós estamos em 2050 agora, não em 2020. A batalha, o 2050 vai ser decidido agora, em 2020. A noção de que nós estamos lutando pelas novas gerações e onde devemos lutar, que é o decisivo. Eu acho que hoje aqui, quem assistiu, e você expôs muito bem isso, nós estamos falando disso. Agora, os versículos bíblicos, eles são fundação para o guerreiro. O guerreiro cristão, Josué, Davi, quando vão para o campo de batalha, eles têm a palavra no coração, mas eles não vão orar para Golias. Eles não vão orar para Malequita. Eles não vão se ajoelhar no campo de batalha. Eles vão usar as armas naturais para aquela batalha. Armas naturais. As pedras de Davi eram pedras mesmo. Nós precisamos trazer para a nossa realidade atual que o cristão tem que resgatar dentro de si o que tem de Josué, o que tem de Davi. Porque cada um de nós agora é uma batalha dentro das famílias, JB. Dentro das famílias. É o exercício da cidadania, é isso? Exercício Essa é a palavra-chave. Nós temos que usar as palavras que eles usam. A minha estratégia é usar as palavras deles, usar as estratégias que são bíblicas, são nossas, que eles pegaram, contra eles. É como se fosse um espelho. Eles vão ser expostos à sua própria maldade, torpeza. Mas nós, exatamente, usar a palavra cidadania, direitos humanos, direitos da mulher. Então, esse desafio de tomar de volta... Gente, até o arco-íris foi roubado. Até o arco-íris. Incrível. Então, a estratégia, direitos JB... Humanos, direitos humanos. Direitos humanos é nosso. Dignidade quem mais dignifica a vida humana do que a fé cristã? Ama o teu próximo como a ti mesmo, seja ele negro, seja ele branco, seja ele o que for, é próximo, não tem cor, não tem raça, não tem classe social, é o próximo. Jesus não falou especificamente ama o grego. Né? Existia a sociedade mais dividida do que a sociedade que Jesus nasceu? Não existia. Exato. E a estratégia, Guilherme, é levar a gente de volta para lá, dividir todo mundo. Eu não te enxergo mais como Guilherme, Shelby, né? Eu te enxergo como alguma categoria. Você está dentro de alguma minoria. Então, nós vamos criar várias minorias e vamos fazer representação política. Todo mundo tem que fazer parte de uma minoria para ter privilégio. Não, nós temos que ser tratados como humanos. Somos iguais. Assim é que segue o fluxo da história. Amém, JB. E essa coisa de restaurar, de devolver as injustiças, eu não posso cometer injustiça tentando resolver injustiças históricas. Né? Quando as pessoas falam de escravidão, por exemplo, elas pensam na escravidão negra aqui no Brasil, que foi uma aberração, ou no Ocidente, que foi uma aberração, mas a escravidão de verdade que aconteceu na história humana não tinha cor. Ela aconteceu durante toda a história. No Império Romano, mais de um terço das pessoas eram escravas. Os judeus foram escravizados, assim como gregos. Só virava escravo quando perdia a guerra. Perdeu a guerra, virava escravo. E eu quero informar a você, senhoras e senhores, que se nós não lutarmos e perdermos essa guerra, nós podemos ser escravizados, ser roubados dos nossos direitos civis, duramente conquistados, dos nossos direitos individuais. Então, é hora de você sair a campo e exigir que sua cidadania, seus direitos, a Constituição se cumpra, porque nós conquistamos tudo isso e temos que lutar para manter o que foi conquistado. Guilherme Shelby, muito obrigado. Obrigado, JB. Obrigado a todos. Deus abençoe o Brasil e as nações. E não abaixe a cabeça. Nós vamos enfrentar esses amalequitas com as armas. E eu estou aqui para ajudar vocês. JB, Deus te abençoe e continue sendo o Moisés para todos nós. Onde compra o livro?
O meu livro pode ser achado no meu Instagram, tem um link no perfil do meu Instagram, Guilherme Shelby, tem o link para as pessoas lá alcançarem, poderem adquirir o livro. Então siga o Guilherme lá no Instagram e compre o livro dele e depois vamos debater sobre isso. Um abraço forte, uma ótima tarde a todos, ótimo final de semana. Obrigado, Shelby. Deus abençoe. Um abraço.